Fala galera, esse é o Geolove, o canal para quem deseja aprender mais sobre o mundo em que vivemos. Você sabe o que é desindustrialização? Não? Então fique aí e assista o episódio. Fala galera, vamos a mais uma aula do nosso canal. E o tema dessa aula é Industrialização Brasileira, a fase 4, a quarta fase da industrialização. Mas antes de começar, não deixe de se inscrever no canal e dê o seu like para que outras pessoas possam saber desse vídeo e assistir e aprender mais sobre a industrialização, sobre a geografia do Brasil, ok? Então vamos lá. Como eu falei, nós vamos falar da quarta fase da industrialização. Essa fase ela começa a partir da ascensão ao poder, da chegada do poder do presidente Collor, o primeiro presidente eleito em décadas no Brasil, que foi em 1990. Vamos vamos dar uma contextualizada do que o Brasil estava vivendo antes. Nós tivemos um período de grande crescimento durante as décadas de 50, de 60 e de 70 da economia brasileira. O Brasil se tornou ficou entre os 10, né? Se tornou um dos 10 maiores PIBs do mundo durante esse período. Mas, devido a uma série de questões internacionais, o Brasil foi muito afetado economicamente e teve um aumento muito grande da sua dívida externa. E essa dívida externa gerou uma grande crise econômica no Brasil na década de 80. Essa década foi chamada de década perdida. Nesse período, o Brasil teve um aumento muito grande do desemprego. O Brasil também, nesse período, ele teve um aumento muito grande da inflação. A inflação ficou descontrolada. A tal ponto, a crise do Brasil chegou que na década de 80, no meado da década de 80, José Sarney, ele pede moratória, ele declara, na verdade, não pede, ele declara a moratória da dívida brasileira. Ele diz que não tem condição de pagar a dívida e que não ia pagar. Isso vai gerar graves consequências para a economia do Brasil, porque quando você declara moratória sem combinar com os seus credores, aqueles que te emprestaram dinheiro, você se torna um país que as pessoas não têm confiança para emprestar dinheiro. Então o Brasil, quando foi retomar as negociações para pagar a sua dívida, ele teve que pagar juros mais altos, porque ele se tornou um país menos confiável, porque em um determinado momento ele declarou a moratória da sua dívida sem acordo com os credores. Então, quando você declara a moratória, quando você diz que não tem condições de pagar e não vai pagar sem combinar com aqueles que te emprestaram, com os bancos, com os governos, com os fundos que te emprestaram o dinheiro. Então o Brasil viveu esse drama durante a década de 80, aumento do desemprego, inflação descontrolada, a economia crescendo menos do que precisava e menos do que nos períodos anteriores. Então quando Collor chega ao poder, ele chega no momento de crise econômica, no momento de inflação elevada, e ele vai tentar se mexer ou governar nessa situação. Ele vai fazer uma coisa muito polêmica que eu não vou falar aqui detalhadamente e que vai ter uma consequência que vai até hoje ser sentido. Os brasileiros dessa época, os pais de família, os nossos pais e avós, eles lembram desse período, e que foi o confisco da poupança, quando o Collor bloqueou o dinheiro da poupança de todos os brasileiros, e isso causou grandes transtornos na economia brasileira. Mas eu não vou me aprofundar nessa questão do confisco da poupança. Mas essa foi uma das primeiras coisas que ele fez quando chegou no governo: confiscar a poupança, impedir que os brasileiros tivessem acesso ao dinheiro que eles tinham guardado. E isso vai ser uma coisa assim, extremamente negativa para a imagem dele e para o Brasil como um todo. Vai marcar a nossa história, esse confisco da poupança. Agora, outras coisas que o Collor fez. Parece que a gente, quando fala de Collor, a única coisa que se fala sobre Collor é o confisco da poupança, que ele era um cara jovem, um empresário, que andava de jet ski, que disse que ia caçar marajá e que depois sofreu impeachment. Mas, economicamente, tem outras questões que a gente pode aprender sobre o governo Collor. O Collor,
ele vai ser o governo, nele, no momento que ele assume o poder, que vai abrir a economia, vai começar a abertura da economia brasileira. A economia brasileira era muito fechada, era muito protecionista, tinha impostos muito altos para proteger a nossa indústria da competição. Tinha também essa questão da nossa moeda. A moeda brasileira estava muito desvalorizada. O Brasil trocou de moedas várias vezes, porque a inflação ela ia corroendo o valor da moeda. A moeda ia perdendo o seu valor. E aí o Brasil era obrigado, com essa inflação elevada, a trocar de moeda. O Brasil trocou de moeda várias vezes nesse período entre 1985 e 1993, quando 93, 94, agora não estou lembrando exatamente, quando é estabelecido o real. Então, entre 1980, na década de 80, e quando o real ele é estabelecido como moeda, o Brasil tem várias moedas, cruzeiro, cruzado real, cruzado, cruzeiro novo, cruzeiro real, várias moedas que vão passar pela nossa economia, e como a inflação ela ia galopante, aumentando muito, essas moedas elas iam perdendo valor e eram obrigadas, às vezes, a trocar de moeda para tentar resolver o problema, e não resolvia. Então, Collor ele vai chegar nesse momento de troca de moedas, cheio de problemas, e aí ele vai fazer aquilo, como eu já falei, que vai causar muita polêmica, muito problema, que é o confisco da poupança, mas ele também vai fazer uma outra coisa, como eu já disse, que é abrir a economia. O Brasil era um país que tinha um protecionismo enorme, a tal ponto de que era proibido, porque tinha uma reserva de produtos de informática, então o Brasil não podia importar produtos de informática, era proibido, né, até 1990. Então o Brasil estava com a sua empresa de informática desenvolvendo seus próprios computadores, que o objetivo era esse, desenvolver a nossa própria indústria. Só que a nossa indústria estava muito atrasada em relação ao que estava acontecendo no mundo. Então, quando chegou em 90, Collor ele vai fazer essas mudanças na economia, abrir a economia para o mercado internacional. E aí, quais são essas mudanças inspiradas nas ideias neoliberais, nas ideias do neoliberalismo que Collor vai implantar no Brasil? Privatização de estatais. Collor vai começar o processo de privatização de estatais, que depois vai continuar nos governos posteriores, principalmente no governo de Fernando Henrique Cardoso. Então ele vai começar esse processo de privatização. Ele vai diminuir, como eu já falei, o protecionismo, ele vai diminuir os impostos sobre produtos importados, ele vai facilitar a entrada de produtos estrangeiros no Brasil, ele vai acabar com essa reserva do mercado de informática, vai possibilitar que se importe computadores modernos, que chegue programas, software mais modernos no Brasil. Então isso vai ser também muito importante para a modernização de uma série de coisas no Brasil, essa chegada dessas tecnologias que o Brasil não tinha, com essa abertura que o Collor vai fazer. E uma outra coisa também é que ele vai começar a diminuir a participação do Estado na economia, acabando com subsídios, com isenções fiscais que tinham na economia brasileira. Uma das principais que ficou famosa, que impactou, foi o fim de subsídios sobre a produção de álcool, vai fazer com que o preço do álcool na verdade, aumentasse, e os produtores não queriam então mais produzir álcool naquele momento, porque eles achavam mais vantagem produzir açúcar, então começou a faltar álcool nas bombas dos postos de gasolina. O Brasil foi obrigado a importar álcool de outros países, dos Estados Unidos, para suprir a nossa necessidade, porque o governo na época acabou com os subsídios do álcool e os produtores acharam melhor ficar produzindo açúcar, porque a mesma fábrica que produz açúcar é a que produz álcool. Então, esse é só um exemplo de coisas que o Collor fez nesse período para modernizar ou para abrir a economia brasileira ou para diminuir a participação do Estado na economia. Esse processo de abertura ele continuou nos governos posteriores de Itamar e de Fernando Henrique Cardoso. Esse processo de privatização, de diminuição da participação do Estado, de diminuição do protecionismo, ele continuou depois dos governos de Itamar e de Fernando Henrique Cardoso. O processo de privatização também continuou no governo desses outros presidentes que seguiram ao governo do Fernando Henrique
do Fernando Collor de Mello, que não terminou o mandato porque ele sofreu um processo de impeachment, foi substituído por Itamar Franco, e depois Fernando Henrique Cardoso, que foi o ministro da Economia de Itamar Franco, que implantou o Plano Real, ganhou a eleição e ficou 8 anos no poder e continuou essas mudanças, essa abertura da economia que Collor tinha iniciado no seu mandato. E o que aconteceu? Esse processo de abertura da economia ele teve impactos positivos e negativos para o país, para a indústria, para a sociedade brasileira, para a economia brasileira. As consequências positivas quais foram? Diminuição do preço dos produtos aos consumidores. Por quê? Porque como começou a chegar produto importado, ele começou a competir com o produto nacional, que não tinha competição tão grande naquele momento, porque o mercado era muito fechado. Então, esse momento chega esse produto importado e obriga o produto nacional a diminuir de preço, e aí você tem uma competição maior, então uma queda do preço das mercadorias por causa dessa chegada e dessa competição que aumenta com a chegada dos produtos importados a partir da década de 90. Outra coisa também que vai acontecer é a modernização das empresas. Empresas, para poder continuarem existindo, para poder competirem com os produtos que vinham de fora, começaram a se modernizar o processo produtivo, modernizar as suas organizações, para que aumentassem a produtividade, diminuíssem os custos de produção e pudessem competir em preço e em qualidade com os produtos importados. E então isso também foi um aspecto positivo da chegada e da abertura da economia, da chegada dos produtos importados ao mercado brasileiro ao longo da década de 90. Outra coisa importante também foi a chegada com essa abertura, novas empresas começaram a chegar ao país, a se instalar no país, principalmente novas empresas de carro. O setor automobilístico, então, houve um aumento muito grande na entrada de empresas multinacionais automobilísticas a partir da década de 90. Então, isso foi um fator importante, a entrada de novas empresas multinacionais no Brasil a partir desse processo de abertura da economia. Agora, isso também causou consequências negativas, né? E quais foram as consequências negativas que esse processo de abertura causou na indústria brasileira e na economia brasileira e na sociedade de uma maneira geral? As consequências negativas foram diminuição do emprego. Por quê? As empresas, nesse processo de competição, para poder competir, começaram a se modernizar, começaram a colocar mais automação, mais máquinas, e essas máquinas começaram a substituir trabalhadores. Então esse processo de modernização gerou um desemprego, que é um desemprego estrutural. Existem dois tipos de desemprego, o desemprego conjuntural e o estrutural. O desemprego conjuntural é aquele que está relacionado ao momento. Tem uma crise econômica como a gente está vivendo agora. A gente está vivendo agora o momento da pandemia. E esse momento de pandemia, você teve muita gente que foi mandada embora. Mandada embora por quê? Porque não tem, os restaurantes não estão funcionando, bares, então as pessoas não podem manter os seus empregados, pessoas foram mandadas embora, os contratos foram suspensos, mas é um desemprego conjuntural. Conjuntural porque se a economia voltar a crescer, esses empregos vão surgir, de garçom e tal, vão reaparecer. Agora, tem o estrutural, que é aquela vaga de emprego que nunca mais vai voltar. Ela desapareceu. Então, quando uma empresa se moderniza, quando uma empresa compra uma máquina e substitui trabalhadores, aquele emprego não vai voltar mais. Então, é estrutural. Ele mudou a estrutura, ele mudou o parâmetro tecnológico. Então, aquele emprego não volta. Mesmo que a fábrica cresça, mesmo que as coisas melhorem, aquele emprego não vai voltar, porque ele substituiu o homem pela máquina. Então, essa modernização causou desemprego estrutural, porque muitas empresas diminuíram o número de trabalhadores por causa da tecnologia que foi implantada ali. Uma outra coisa que também aconteceu é que muitas empresas não conseguiram competir, não conseguiram se manter vivas por causa da competição com os produtos importados que eram mais baratos, que tinham um custo de produção menor. E aí muitas empresas faliram, causando também desemprego. Então você teve aí um desemprego causado tanto pela modernização das empresas, como a chegada de empresas estrangeiras que vão
causar falências nas empresas nacionais. Esses produtos importados, produtos vindo de fora, da China, do Sudeste Asiático, roupas, calçados, brinquedos, vão causar falências nas indústrias nacionais, porque muitas delas não vão conseguir se reestruturar e conseguir competir com esse produto importado muito barato. E aí vai causar esse desemprego. Uma outra coisa muito importante nesse momento, e que vai começar e vai se aprofundar ao longo do tempo, é aquilo que se chama hoje desindustrialização. Então, olha que interessante. Nós tivemos 3 fases onde a indústria brasileira estava crescendo, onde a participação da indústria brasileira na sociedade, no PIB, na economia, aumentou profundamente até a década de 80. A partir da década de 90 e dessa abertura da economia, nós vamos ter uma reversão. Ao invés de aumentar a sua importância na economia, no PIB, a indústria vai começar a perder importância, vai começar a perder emprego, vai começar a perder participação dentro do PIB, dentro da atividade econômica nacional. Esse processo de perda de importância, de perda de participação da indústria no PIB, vai ser chamado de desindustrialização. Então, cada vez mais, desde a década de 90, a participação da indústria brasileira no PIB nacional, na atividade econômica brasileira, na geração de empregos tem diminuído. Por quê? Porque cada vez mais o Brasil importa produtos, o Brasil compra produtos de fora, o Brasil traz produtos importados e a maioria das roupas, calçados, brinquedos e outras coisas também que nós compramos são adquiridas, são importadas de outros países, da Ásia e de outros países do mundo. Então, hoje, esse processo que continuou depois no governo Lula, no governo Dilma, no governo Temer, cada vez mais a indústria perdendo importância e muitas indústrias brasileiras, inclusive, vão se transferir para se manterem vivas, para não falirem, vão tirar suas fábricas do Brasil. Embora a sede esteja no Brasil, a fábrica vai estar em outro lugar, ela vai importar produtos de outro lugar, ela vai comprar produtos chineses, vai trazer para o Brasil e vai botar a marca. Ou vai colocar a marca lá na China mesmo, vai trazer para o Brasil para vender aqui. Então você vai ter aí um processo cada vez maior de perda da importância da indústria nacional dentro da economia brasileira. Então, a gente teve até a década de 80 a indústria ganhando importância, a importância do tripé da indústria nacional, como nós vimos no vídeo da industrialização na terceira fase. E essa quarta fase é o momento que a indústria de descenso, de decadência, de perda de importância dentro da economia. Ela deixou de ser importante? Não. Ela continua muito importante para a geração de empregos, para desenvolver o país. Mas ela cada vez tem menos importância dentro do PIB. O peso dela dentro do PIB é cada vez menor por causa dessa situação onde os produtos cada vez mais são produzidos lá fora e são trazidos para serem vendidos no mercado brasileiro. Ok? E um outro ponto, o último ponto, é que a abertura da economia ela trouxe também um processo de desconcentração industrial. A indústria que tinha uma concentração absurda na região sudeste do Brasil, ela vai ter um processo de desconcentração ao longo da década de 90, dos anos 2000, e que vai contribuir para diminuir essa situação de desigualdade da distribuição espacial da indústria no Brasil, do Sudeste em relação às outras regiões. Eu não vou me aprofundar nessa questão da localização da indústria, porque nós vamos ter um vídeo só falando sobre distribuição espacial da indústria, ok? Então a gente fica por aqui. Eu espero que você tenha entendido sobre todo o processo de industrialização. Eu tentei fazer o máximo possível para que você entendesse ao longo da história brasileira como é que o Brasil se tornou um país industrial e como é que está a situação atual da indústria no território brasileiro, tá? Então, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, dê o seu like e até o próximo vídeo. Saudações geográficas!